Olá, sejam bem-vindos à primeira aula da disciplina Cálculo Diferencial e Integral 2. Nessa primeira aula, nós vamos dar início aos estudos sobre a integral definida. Integral definida é uma ferramenta essencial no cálculo para definir áreas, volumes, comprimentos de arco, probabilidades, pesos de vários objetos, entre outros. A ideia que está por trás da integral é que podemos calcular essas quantidades dividindo-as em pequenas partes e em seguida somando as contribuições de cada parte. Quando as partes cada vez menores são levadas em conta no processo somatório e o número de termos da soma tende a infinito, nós tomamos o limite dessas somas e o resultado será uma integral definida. Vamos ver aqui uma motivação do estudo da integral definida, certo? Seja f uma função que está definida no intervalo aí de 0 a 8 nos números reais. Essa função ela é dada por f de x igual a x ao quadrado com x maior ou igual a 0. Vamos encontrar, a partir dessa função, uma expressão para a área dessa região que está achurada na figura. Então, nós temos aí a função x ao quadrado, certo? Com a limitação de x maior que 0 e ela está definida nesse intervalo aí de 0 até 8. Então, nós vamos encontrar a área dessa parte que está achurada na figura, ou seja, essa área aí que está em azul, ok? Então, vamos ver o que nós vamos fazer. Primeiro, nós vamos dividir o intervalo i igual a 8 i de 0 a 8 em 4 partes iguais, como está na figura, certo? Nós vamos dividir nessas 4 partes iguais. Então, o que nós obtemos aí? Nós obtivemos retângulos, certo? Retângulos em obtivemos 3 retângulos. Então, o que acontece? Quando a gente vai somar as áreas desses retângulos, porque nós conhecemos a área de um retângulo, certo? Então, para tentar obter a área da figura total, a gente vai somar essas áreas dos retângulos. Então, nós temos aí a soma desses retângulos como a área do primeiro retângulo, a área do segundo e a área do terceiro, como 2 vezes a função de x1 mais 2 vezes a função de x2 mais 2 vezes a função de x3, e nós podemos representar isso também como 2 vezes o somatório dessa função, onde a função varia de i de 1 até 3, ok? Só que nós podemos perceber, essa expressão ela não é a melhor aproximação para a área que nós queremos, porque ainda sobra muita coisa ali na figura, certo? Vai sobrar muita coisa que não foi calculada. Então, vamos de novo fazer o mesmo processo. Agora, a gente vai dividir o intervalo, ao invés de em 4 partes, vamos dividir em 8 partes. Observe que nós obtivemos ali 8 retângulos, certo? Que nós repartimos em 8 partes. Então, fazendo o mesmo processo que nós fizemos quando dividimos em 4 partes, nós vamos encontrar essa soma aqui, com esse somatório, certo? Só que, de novo, essa expressão ela não é a melhor aproximação para a área que queremos, porque também sobra a área sem ser calculada na figura. Então, por isso, nós vamos dividir esse intervalo em subintervalos, onde o tamanho seja um ΔX, que é o que nós vamos chamar, certo? Onde esse ΔX está representado por 8 sobre n, ok? Então, cada subintervalo desse, nós vamos construir um retângulo cuja base tem essa medida ΔX, 8 sobre n. E altura f de xi, né, da função correspondente, ok? Fazendo isso e fazendo o mesmo processo que nós fizemos anteriormente, nós vamos encontrar essa soma aí, Sn menos 1 igual a 8 sobre n, com esse somatório variando de 1 até n menos 1 da função que nós tínhamos anteriormente como motivação, ok? Então, essa soma é o que vai representar para a gente a área. E aí, agora, nós vamos tomar o limite dessa soma, ok? Vamos ver um exemplo de como isso funciona. Ache uma expressão para a área e calcule-a da região que está sobre o gráfico da função 2x mais 1, entre as retas x igual a 1, x igual a 3 e y igual a 0. Então, observe que esse gráfico está
a gente tem uma figura aí que está limitada pela função 2x mais 1, que é essa reta. Nós temos as retas x1, x3 e y0. Então, nós obtemos essa figura, que é um trapézio, ok? Então, utilizando o processo que nós fizemos anteriormente, nós vamos calcular essa área, certo? Então, vamos lá. A gente vai dividir esse intervalo em n subintervalos, onde o tamanho seja ΔX igual a 2 sobre n, certo? Por quê? Porque o intervalo, ele está dividido aí, ele está representado de 1 até 3, ok? Então, a soma Sn dessas áreas, fazendo o mesmo processo que nós fizemos lá anteriormente, a gente vai encontrar esse Sn ΔX com esse somatório de 0 até n menos 1 da função 2, 1 mais kx, 1 mais k ΔX mais 1, que é a nossa função lá que nós começamos, o 2x mais 1, certo? Fazendo todo o processo e todas essas contas, nós vamos obter um Sn igual a 10 mais 4 sobre n. Então, agora, o que a gente faz para encontrar essa área? A gente pega esse Sn e toma o limite dele. Observem, nós vamos fazer n tender para infinito e vamos tomar o limite dessa Sn. Com isso, nós vamos encontrar uma aproximação para a área que nós queremos, para a área do trapézio. Então, o limite de 10 mais 4n é igual a 10, que vocês já sabem calcular limite, ok? Então, se a gente quiser tirar a prova disso, a gente pode, ó, a área do trapézio nós conhecemos, né? Nós sabemos que a área do trapézio é dada pela base maior mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, quando a gente substitui aí, a base maior é 7, a base menor 3 e a altura 2. Quando a gente substitui na fórmula, a gente encontra exatamente a área igual a 10, ok? Então, de fato, essa é uma fórmula que nos permite calcular a integral definida. Então, gente, vamos formalizar o que nós vimos até agora com essa motivação, certo? A gente vai formalizar isso. Vamos lá, seja uma função de a até b em R real definida no intervalo AB. Dividindo esse intervalo em n subintervalos de comprimentos iguais a ΔX, b menos a sobre n, em cada intervalo nós vamos tomar um ponto C, certo? Desse ponto C nós vamos fazer a nossa f de CI, a altura do iésimo retângulo que nós vamos construir nesse intervalo. Então, se lembrem da motivação que nós fizemos quando construímos os retângulos, certo? Então, o que vai acontecer? A soma desses valores, dessas áreas, desses retângulos, ele vai ser dado exatamente por essa Sn igual ao somatório de I variando de 1 até N, de f de CI vezes ΔX. Então, essa é a nossa a definição de como calculamos a área, certo? Por integral definida. Então, vamos lá. O que é a área de uma região? Nós temos uma definição que formaliza isso. A área A de uma região S, né, que está lá sob o gráfico de uma determinada função contínua, vai ser o quê? Vai ser o limite da soma Sn das áreas de todos os retângulos aproximantes. Ou seja, A é igual ao limite de Sn quando n tende a infinito, que é a mesma coisa do limite desse somatório de 1 até n da função f de CI ΔX, ok? Mas o que acontece? Essa definição ela é um pouco mais difícil de ser calculada. Então, vamos introduzir uma definição que facilite as coisas para nós, ok? Que é a definição formal de integral definida. Então, vamos lá. O que é que diz a definição? Seja f uma função contínua definida no intervalo AB. Nós dizemos que a integral definida de f de A até B, e nós denotamos por esse símbolo aí, que é um S esticado, certo? Que vai de A até B. A e B são aí os nossos limites de integração. Então, a integral de A até B de f de x dx, ela é dada pela mesma fórmula da área que nós vimos anteriormente. Então, a integral de f de x dx de A até B é igual ao limite, quando n tende a infinito, do somatório
de I variando de 1 até N da função f de ci delta x, desde que, claro, esse limite ele exista, certo? Se esse limite existir, nós dizemos que f ela é uma função integrável nesse intervalo AB, ok? Uma curiosidade, gente, esse símbolo de integração, que é um S esticado, ele foi introduzido por Leibniz, certo? E ele é denominado o símbolo de integral, sinal de integral. Ele foi escolhido assim, como um S esticado, porque ele é o limite das somas, então é para representar a soma, certo? Então, nesse limite, nessa notação, esse S é chamado de integrando, esse S esticado. A e B são os nossos limites de integração, sendo A o limite inferior e B o limite superior. Então, por enquanto, o símbolo dx ele não tem nenhum significado sozinho, ok? Ele está ali introduzido, mas ele sozinho não significa nada. Então, esse símbolo aí, integral de A até B de f de x dx, é simplesmente um símbolo que indica que a variável dependente é o x, ok? O processo para calcular essa integral é chamado de integração, como nós vamos estudar nas próximas aulas, métodos de integração, os métodos de como calcular uma integral, ok? Então, vamos lá. Nós temos algumas observações sobre a integral definida. O que é que a gente tem primeiro? O valor de uma integral definida é um número, ok? Ao contrário do que vocês estudaram lá no cálculo 1, com as antiderivadas. Quando a gente calculava uma antiderivada, o que a gente obtinha era uma função, uma família de funções, né? Por exemplo, qual é a integral de x ao quadrado? A integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3 mais c. O que é que nós obtemos aí? Uma família de funções, ok? Isso acontece com as antiderivadas. Quando a gente calcula uma integral definida, a gente vai encontrar um valor, exatamente porque a gente tem os limites de integração aí agora, para calcular, ok? Então, que fique claro, o valor de uma integral definida é um número, certo? E não uma família de funções, ok? A próxima observação. Se nós tivermos um c maior do que d, então o que é que acontece? A integral de c até d de f de x dx vai ser igual a menos a integral de d até c. Ou seja, a gente pode inverter aí os limites de integração, colocando um sinal negativo na frente da integral, se os limites de integração, se acontecer que o c for maior que o d, certo? Então, nesse caso específico, a gente pode fazer isso, ok? E se f de a existe, então a integral de a até a de f de x dx vai ser igual a zero, porque quando nós calcularmos essa integral, vai zerar porque os limites de integração eles são iguais, ok? Próxima observação. Das duas definições anteriores, o que é que nós podemos inferir, né? Nós temos que se f de x é integrável e f de x é maior ou igual a zero para todo x no intervalo AB, então a área da região sob o gráfico de f de a até b vai ser dada pela integral de a até b de f de x dx. Então aqui, gente, a gente formaliza, olha, nós temos que, se a função f for integrável, calcular a integral de a até b de f é calcular a área de f, olha só que interessante, certo? E nós temos também um teorema que diz o seguinte: se f é contínua no intervalo AB, então f é integrável nesse intervalo. Então, se uma função é contínua, ela é integrável. Não necessariamente a recíproca é verdadeira, certo? Não necessariamente se a função é integrável, ela é contínua, mas nós podemos dizer com certeza que se a função é contínua, ela é integrável no intervalo AB, ok? Se as funções elas forem descontínuas, pode acontecer das integrais existirem ou não existirem, né? A gente tem casos para isso, certo? Então é isso, gente. Na próxima aula, por hoje a gente para por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar os estudos sobre integral definida. Hoje nós só explicamos a definição, né, de como encontrar a área a partir da integral definida.
Na próxima aula nós vamos estudar as suas propriedades, ok? Eu sugiro que vocês consultem as referências, não só o nosso livro-texto, que está no AVA, mas também os outros links que estão lá disponíveis. Então consultem as referências, tirem dúvidas comigo e com os tutores à distância, certo? E estudem, ok? Então, até a próxima aula. Muito obrigada!